Tudo que o Oda faz hoje, inclusive hoje, 26 anos depois que ele já lançou o primeiro capítulo do One Piece, ele já tinha projetado na cabeça dele. Você é maluco. Tipo assim, dá pra falar que ele não sabia os pormenores, não sabia, mas ele já tinha projetado, né? Tipo, você vê, ele mostrou o mangá lá do Monsters, que é um negócio do Romance Down antes do One Piece. A cena é igualzinha, o Zoro cortando a cabeça do outro bicho, sabe? Tipo, ele já tinha um embrião de tudo, tá ligado? E ele só aprimorou isso. Mano, nós tem que ver uma entrevista Do do Oda. Oda aí pra poder ver ele falando Pô, desse não sei nem se processo. tem, viu, mano? Salve, Cordilheiros e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Corsa, dá um salve aí. Salve. Pra quem não nos conhece, nós somos Cordilheira Cultural, é só procurar a gente nessas redes que estão aqui embaixo, Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é Cordilheira Cult, beleza? Ali do nosso lado esquerdo, do lado direito da tela de vocês estão vendo um QR Code que é pra mandar um Pix pra gente. A chave Pix pra quem nos ouve é cordilheiracultural@gmail.com. E além disso, a gente também lembra que nós temos o financiamento coletivo lá no Apoia-se, beleza? www.apoia.se/Cordilheira Cultural vai aparecer na tela. Lá você consegue ajudar a gente a partir de R$ 1 mensalmente. Essa grana toda, a grana do Pix também vai pra gente conseguir fazer manutenção de equipamento, comprar equipamento novo. Quem sabe um dia a gente libera alguém pra fazer lives diárias aqui, fala aí. Ô, já deu até quebrada aqui o negócio que antes de começar, pá, explodiu. Saiu Doideira. voando o bagulho, mano. Compartilha, se inscreve aí no canal pra quem tá vendo aí no YouTube. Já deixa seu like, comenta alguma coisa. E fiquem atentos que as camisetas vão ser feitas em breve, tá? A gente tá com atrasinho, pedimos desculpas, mas vai rolar, beleza? Bora pro React. Pô, grande época pra ser fã de One Piece. Eu tenho pensado duas vezes antes de começar um vídeo com caso tu não tenha vivido em uma caverna nas últimas semanas, tu deve ter visto tal coisa, porque as redes sociais e os algoritmos estão cada vez mais eficientes em nos isolar em bolhas pessoais e nos convencer de que aqueles são os limites da nossa realidade, sabe? Esse negócio da máquina pensar antes da gente já saber o que nos interessa e em que grupo vai nos incluir, mas com live action da Netflix mediando o consumo pra língua inglesa, tipo, One Piece é esse tipo de história que sempre parece que já tá acontecendo quando a gente chega nela, já existe uma história ali quando a gente chega e é como se a gente só presenciasse uma parte dela. O live action acaba fazendo essa adaptação pro consumo ocidental, amarrando as pontas, o Luffy se apresenta como se Parece tivesse você? É louco, Não mano. parece você ali? fazendo essa adaptação De pro longe, consumo. assim, de longe, de longe. Porra, muito de longe, né, mano? Com os olhinhos fechados, assim. Dia que eu for igual em Inhaque, eu tô bem, mano. Uma miopiazinha assim, não? Se der uma miopia pra ele ali, um óculos, talvez pareça Não, mais. não, digo, quem tá olhando, tipo, eu meio com a miopia assim, olhando Tá. de longe assim, parece ser. Depois a gente faz esse teste aí. A Beleza. gente vai abrir uma enquete lá no Instagram pra vocês Ah, votar. beleza. Consumo ocidental, amarrando as pontas, o Luffy se apresenta como se tivesse uma entrevista de emprego, sei lá. A gente vê ele entrando no barril, que pra efeito de comparação no anime ele simplesmente já tá lá boiando quando a gente encontra ele. E aí tá todo mundo até hoje tentando descobrir quem é de verdade esse tal Bong de Luffy. No anime agora também tá sendo adaptado um dos momentos mais esperados dos últimos anos pra quem acompanha a série. Pelo menos na minha bolha pessoal só se fala de Gear 5 de algumas semanas pra cá. Um tipo de nova transformação do personagem do Luffy, assim como um Super Saiyajin, Dragon Ball, ou modo Senin, Naruto, só pra vocês terem Tá no 5 alguma já. referência na cabeça de vocês, que acontece no desfecho dessa que é a maior. Só pra você entender, o 5 é o Luffy transcendeu no 5, entendeu? Pô, já ouviu falar que mexe no tempo, que todas essas fitas, o que mais esse cara tem pra fazer? Mano, é que a brisa da fruta do Luffy que é a treta do One Piece todo. Fruta do Luffy? A fruta do Luffy é a Gomu Gomu no Mi, dizem que é a fruta de borracha, mas há uma teoria, que eu não sei se já foi comprovado isso no mangá, de que a fruta dele na verdade não é de borracha, tem um outro nome. E ela é popularmente conhecida como Gomu Gomu no Mi de borracha, pra esconder a verdade por trás dessa fruta. Conveniente, gostei. Batalha até então do mangá e, por incrível que pareça, nesse nosso tempo onde a gente sabe que tudo que dá certo comercialmente provavelmente vai ser esticado e repetido eternamente, esse tal anime do Pirata que Estica, produto da cabeça de um cara lá no Japão e os assistentes dele, o editor, sei lá, de mais de 1000 episódios que tá rolando já há 26 anos, essa é literalmente a minha idade, é essa história que finalmente tá indo em direção ao fim, é logo esse anime que pode nos dar um norte no meio desse acabando. excesso de tudo. É como Que se isso? compartilhando essas imagens realmente muito bonitas de uma calmaria no meio de toda essa loucura, cheias de uma espiritualidade daquela figura flutuando em meio aos desejos de todo mundo, projetados nele de alguma forma.
Essa pausa para respirar depois da batalha é como se a gente compartilhasse também uma espécie de alívio coletivo com aqueles personagens. Porque a gente sabe que o mangá tá finalmente caminhando pro seu fim, tem muita coisa acontecendo toda semana, e com o Quadro em Branco sendo igualmente esse espaço de passagem entre o consumo diário de imagens de muita gente, acho que vale a pena a gente trazer algumas dessas imagens de One Piece para pensar o que elas podem significar pra gente. É importante ressaltar que a ideia aqui não é contar a história que tá rolando agora do mangá e no anime, pra quem não conhece, mas refletir a partir desses cortes, Sem flashes spoilers. de uma outra realidade que podem ou não ter passado pelo feed Já de tá vocês nos tomando últimos spoiler dias, aqui. Né? que pra muita gente pode ser difícil até de ter certeza se essas são imagens do anime mesmo ou algum tipo de montagem, mas ocupam as roupas, os celulares, o imaginário de toda uma geração. Eu só vou usar o que já foi pesadamente compartilhado aí pela internet, eu acho que vale pra qualquer pessoa assistir, porque dependendo da distância que tu tem ou não dessas imagens, novos significados podem surgir a partir dessa conversa. Não precisa saber de nada para embarcar. Mas antes de ir para esse assunto, outro grande caso recente nas redes sociais foi um certo escândalo sobre o tipo de marca que vem financiando o trabalho de muitos influencers por aí. Então, rapidinho, sem tomar muito do tempo de vocês, pra gente não ter que ficar aceitando essas propostas bizarras que chegam no nosso e-mail comercial o tempo inteiro. Vulgo Blaze. De publi. Chama nós no nossa caixa de e-mail aí, Blaze, tá mal pra você, eu sei que tá ruim. Chama nós aí, oferece pra nós. A marca de vocês pode aparecer aqui, ó, nesse espaço aqui desse quadrado no fundo. Ele pode conveniente. aparecer aqui do lado do Pix também, pra fora da imagem. Ou ela pode não aparecer, a gente só fala mal da proposta. Exatamente. Você sabe que a gente nunca divulgou essas paradas bizarras por aqui, o que sustenta esse canal mais diretamente é a nossa Caralho, campanha de horror financiamento. ancestral É loucura brasileiro. sobreviver na internet com doação voluntária até hoje, eu sei, mas foi a maneira mais transparente que a gente encontrou. E realmente tem gente que acredita no nosso trampo e cola lá pra contribuir com 5, 10, 50 reais. Muitos acabam se tornando meus amigos pessoais mesmo. Então fica aqui o convite pra quem quiser fazer parte da nossa comunidade, que é super simples. Vem É ser lá meu em amigo. apoia.c/Quadro em Branco. Tu apoia com quanto quiser e para quando quiser. Eu fiquei afastado um tempo do canal por motivos de saúde. A internet não nos garante nenhum tipo de segurança nesse tipo de situação. Então eu não sei o que teria sido do Quadro em Branco sem a estabilidade que essa campanha nos dá. Como não é sempre que pinga uma publi de One Piece aqui no canal, a gente tá sempre postando conteúdo adicional pro pessoal que colabora lá na campanha, como forma de agradecer pela ajuda mesmo. Eu não tava podendo gravar, mas soltei um texto sobre o arco da Ilha dos Homens Peixes em One Piece, que complementa bastante esse vídeo aqui, é um tipo de virada importante pra história que aconteceu uns anos atrás. Eu já tô preparando um outro sobre Punk Hazard, que vai sair primeiro por lá, além de outros que é Punk assuntos. Teve Hazard? texto sobre Hunter x Hunter, outro Punk Hazard é uma... Ah, outro É um anime? arco. Não, é um arco, arco. do One Piece. Hunter x Hunter é anime, né? Hunter x Hunter é outro anime. Muito bom, inclusive, que eu nunca assisti. É Hunter vs Hunter? Hunter vs Hunter. Ah, já ouvi falar disso daí. os dois textos sobre cinema que tem tudo a ver com a conversa também, por incrível que pareça. Além dos nossos grupos no WhatsApp, Discord. Eu nem sei como o canal sobreviveu até hoje sem ter um nicho específico, mas se tu é desses malucos que curte assistir as conversas daqui, apoia.c/Quadro em Branco. Bora fazer parte da nossa Fortalece lá o comunidade. Quadro em Branco, galera. De volta pro vídeo, uma referência que eu tenho trazido muito aqui no Quadro em Branco é o canal Ilha Kaiju, que eu gosto bastante, vocês já devem saber, e fica a recomendação mais uma vez. E ele já falou algumas vezes sobre a ideia de Gaiden na produção cultural japonesa. Como não se busca essa mesma coisa de cânone que a gente tem aqui no ocidente, de uma versão pura, assim, um tipo de consenso do que é tal história, tal personagem, como se trabalha muito mais com a noção de uma série de visões alternativas das coisas, versões muitas vezes contraditórias até, onde o imaginário sobre um personagem vai se encontrar na sobreposição desses muitos olhares sobre ele. Tem um Mano, O detalhe... Kamen Rider é muito bom, tinha um bonequinho igual desse cara. O Aqui, imaginário ó. sobre um personagem vai se encontrar na sobreposição. Igual de trás ali, ó. Tinha um. Será que tá aparecendo o cursor? Não tá, né? Não. Mas igual de trás ali, mano. Tinha um live action. Pirata, Pô. claro. E é incrível, né? Que os efeitos especiais, os mesmos de Power Rangers, o bagulho tudo. O Power Rangers é um Gaiden. É um Tokusatsu. Será que é Tokusatsu que eles chamam esse tipo? Eu esqueci agora, peraí. Deixa eu só confirmar pra não falar Eu besteira. já soube, mas não sei mais. Mas gostei das mosconas aí. Ó. É, exatamente. É Moscão. Tokusatsu. O Power Rangers também é um Tokusatsu. Kamen Rider é tipo um besouro, tá ligado? Por isso que os caras são assim. Fica. São desses muitos olhares sobre ele. Tem um detalhe que eu sempre achei muito curioso na versão do anime de One Piece, que é o fato da Nami, que depois viria a ser a navegadora do bando, ser super presente no primeiro episódio. Tem uma cena, inclusive, que chega a sugerir que ela e o Luffy cruzaram um olhar, deixando pra nossa imaginação o que poderia ter passado na cabeça dos dois quando se encontraram naquele momento. O que eles teriam pensado, qual foi a impressão que tiveram do outro. Eu já falei sobre esse lance do olhar aqui em One Piece, num outro vídeo do canal.
No mangá, o Luffy só vai encontrar a Nami em alguns capítulos depois, quando o Zoro já tava com ele. É como se a versão do anime abraçasse essa natureza gatuna da personagem, e isso tornasse possível que ela O que é essa porra de natureza gatuna dela? Ela é uma ladra. Inicialmente ela é uma ladra. Ela é uma ladra. Ela vira uma ladra porque ela é do bando do Arlong. Isso aí a gente comenta um pouco lá no episódio do Revolution também, que eu e o Diego participamos, né? Mas, enfim, é um pouco de spoiler, mas foda-se. Só pra quem não começou a ver ainda, né? Mas ela é uma ladra, né? Ela é obrigada a entrar no bando do Arlong lá, que é um tritão. E aí ela vira essa ladra porque ela tá tentando atingir um número de berries lá que ela vai conseguir ser liberada pro Bergs? berries, Ah. que é o nome da moeda lá. E só que é isso, ela sempre quis ser navegadora, ela gosta muito de fazer mapa, tá ligado? Aí ela vira navegadora do navio do Luffy. E... Tem algum motivo pra ter tanto pirata nesse mundo? É tipo, Motivo específico? sei lá, tipo, não existe muita estrada, rodovia, só tem mar. É que é um mundo composto de ilhas, né? Você só chega em alguns lugares, vai de outros lugares por barco, né? Eles meio que se passa num tempo antigo, vamos dizer assim, da nossa humanidade, mas ao mesmo tempo que tem coisas avançadas, né? Então, tipo, é uma mistura. E aí a fita do início do anime, né? Que o Gold Roger fala lá, deixei o One Piece naquele lugar que vocês sabem, vão procurar. E isso, tipo, tava no fim da pirataria no universo do anime, isso daí faz a pirataria deslanchar de novo, tá ligado? Show. Viva a pirataria. tivesse escondida por ali o tempo todo, tornando, na verdade, esse momento aqui, quando os dois se cruzam, o primeiro encontro do Luffy com alguém do bando no anime. E melhor ainda, essa passagem faz um aceno ao piloto de One Piece, um capítulo publicado antes da serialização do mangá na revista Shonen Jump, um tipo de versão alternativa que já trazia muito dos elementos da série, onde quem o Luffy, que já se chamava assim, encontra nessa história é uma tal de M, que lembra muito alguém que a gente conhece. É como se naquele olhar entre a Nami e o Luffy no anime coubesse todas essas versões sobrepostas de alguma forma, o fato de que já se conheciam antes de algum outro lugar. Esse capítulo foi publicado aqui no Brasil nesse volume Wanted, que reúne uma série de histórias curtas do Eiichiro Oda, produzidas antes da publicação de One Piece, e esse capítulo em específico tem uma coisa divertida, que é o vô do Luffy, que hoje a gente reconhece como Garp, foi super presente, inclusive, na adaptação para live action. Nesse capítulo, não só era ele quem usava o chapéu de palha, como o sonho dele era que o Luffy se tornasse um pirata. Quando a série começa de fato, vocês sabem, esse personagem foi dividido em dois. De um lado, o Shanks, quem usava o chapéu de palha e foi a inspiração do Luffy para se tornar pirata, e o Garp virou o completo oposto, um herói da marinha que queria que o Luffy fosse marinheiro. O divertido é a gente imaginar que essa versão do Garp segue existindo em algum lugar, ecoando na forma com que a gente vê ele hoje. Ele sempre pareceu um cara desajustado demais pra marinha, por exemplo. No nono filme de One Piece, que reconta o arco da ilha de Drum, onde o Chopper foi apresentado, mas meio que desloca cronologicamente ali a história. O filme é aqueles ovos, né? É um OVC aí, na verdade. Onde no filme a Robin e o Frank já estão no bando, né? No anime e no mangá eles não tinham aparecido ainda. Quem tava lá era a Vivi. E esse filme não só imagina algumas cenas do ataque do Barba Branca à ilha, no mangá quando isso aconteceu era outro personagem que a gente sabia muito pouco sobre, como quando aparece uma lista de procurados no começo do filme, eles enchem de tiradinhas, entre eles colocar o Spill, um tipo de proto-bug vilão desse piloto de One Piece, entre os cartazes. Os filmes de One Piece são todo um assunto à parte porque a gente só costuma ligar pra eles do 10º pra frente, quando eles são mais amarrados, entre aspas, com a história, sendo que tem muita coisa boa antes disso, mas beleza, é um filme fazendo referência a um capítulo que não faz parte da história. Onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Vamos pra um outro exemplo. Acho que a essa altura bastante gente tá ligada que aquela figura que o Zoro enfrenta no arco de Thriller Bark é tanto uma pista da ilha de Wano, onde se passou esse último arco agora no anime, quanto uma referência a uma outra história do Oda, que também é anterior ao One Piece e tá aqui na coletânea Wanted, chamada Monsters. Percebam como esse corpo mumificado do Ryuma, o samurai que o Zoro enfrenta, aqui ele é simultaneamente passado e futuro da história de One Piece. Um gostinho de como seriam os samurais lá na frente, assim como o corpo cadavérico de um personagem que já existia muito antes de One Piece chegar até ele. Todo esse trecho da luta do Zoro contra o Ryuma funciona quase como um tipo de rito de passagem, como se testasse até onde o personagem do Zoro é capaz de resistir ao peso dessa tradição. De alguma forma, o que o autor imaginava sobre o Ryuma lá atrás ajudou a construir quem é o Zoro atualmente, e isso está registrado ali na história de alguma forma. Thriller Bark é um arco que acontece logo depois da primeira grande... Isso que é muito louco, mano. Não sei se ele vai falar disso, tá liguei o post caption. Não sei se ele vai falar disso, mas
Tudo que o Oda faz hoje, inclusive hoje, 26 anos depois que ele já lançou o primeiro capítulo do One Piece, ele já tinha projetado na cabeça dele. Você é maluco. Tipo assim, dá pra falar que ele não sabia os pormenores, não sabia, mas ele já tinha projetado, né? Tipo, você vê, ele mostrou o mangá lá do Monsters, que é um negócio do Romance Down antes do One Piece. A cena é igualzinha, o Zoro cortando a cabeça do outro bicho, sabe? Tipo, ele já tinha um embrião de tudo, tá ligado? E ele só aprimorou isso. Mano, nós tem que ver uma entrevista do Do Oda Oda? aí pra poder ver ele falando Pô, dos não sei nem se processos. tem, viu, mano? Ela nunca fala das fitas? Ele fala, é que, tipo assim, ele dá muita brecha por coisa escrita. Nos mangás também. Não sei se a versão em português também tem isso, né? Tem as histórias de capa que eles chamam. Inclusive tem uma história de capa muito importante sobre o Enel, que é quando, depois do arco do que o Luffy vai lá pro céu, pra Ilha no Céu. E nessas histórias de capa, às vezes, contam coisas que são importantes pro andamento da história, sabe? Tipo, elas são... É um pouco da discussão que ele tá fazendo, assim. É canon ou não é? Uhum. Entende? Meio que foda-se. As histórias de capa tem a ver. É que algumas se ligam diretamente, algumas são só uma diversãozinha ali. E tem alguns cadernos também na Shonen Jump, quando vem o One Piece. Shonen Jump é a revista que é publicada, os mangás do One Piece, né? Shonen é o estilo, Gênero. o gênero do mangá, e Shonen Jump é a revista. E o Oda, nesses lugares, às vezes ele responde, né? As pessoas mandam perguntas lá pra Shonen, e aí ele responde umas 3, 4 lá por edição, vamos dizer assim, sabe? Às vezes ele mostra rascunhos de desenhos antigos. Eu tinha projetado tal personagem desse jeito, ou tal personagem usa tal adereço por conta de X coisa, sabe? Então isso também Foda. enriquece a história por fora. Pô, da hora, mano. Acho que se o anime acabar, o mangá acabar, eu assisto. Eu começo a ler o mangá. Mano, tudo leva a crer que vai acabar em breve. Tipo assim, em breve eu tô colocando aí coisa de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Porque mas quando tá o no fim. último vídeo que a gente reagiu dele foi esse ano e tu não sabia que tava pra acabar. Não sabia. Tá? Depois que acabou o arco do ano, no final do ano passado, se eu não me engano, no início desse ano, quando girou o arco, a galera falou, puta, agora tá caminhando pro final, entendeu? Só que é isso, quanto que o Oda vai levar isso, quanto que ele tem que prorrogar pra ele conseguir mostrar tudo que ele quer pra chegar no final de fato. Da hora, da hora. Tá vamos. Grande crise do bando em Water 7, assim como logo depois do primeiro grande choque do bando com o mundo em Enies Lobby, e aqui é como se o Oda colocasse a própria natureza do bando à prova. Tem todo um lance de separarem as sombras dos corpos nesse arco, como se colocando a sombra de alguma outra pessoa em alguém, essas duas existências começassem a se sobrepor e disputar a intensidade da sua verdade naquele novo corpo. Levantam perguntas como até onde o que define esses personagens é capaz de resistir e ainda se manter reconhecível em um outro corpo. Que valores a gente ainda reconhece de cada personagem, mesmo com essas outras coisas entre o que a gente enxerga e quem ele é. Que outro lado desses personagens a gente acaba conhecendo quando são colocados nessa situação. E tem uma pergunta mais importante ainda que vai ressoar até hoje, quando são colocadas uma centena de sombras dentro do corpo do Luffy, até onde o corpo dele, por natureza mutável, elástico, até onde esse corpo e a vontade do Luffy são capazes de resistir a tantas formas, essências de outras pessoas dentro dele. A gente já volta nisso. Não por acaso o Trailer Bark é o arco onde a gente é apresentado ao Brook, esse personagem impossível. Não parece o Purosso? Parece por osso. Até em estilo. Mas é que a brisa é que o Brook, ele tem uma pegada de meio de ser o Jimi Hendrix também, ó. Você Bota fé? entendeu? Decente. Referências. Um esqueleto ambulante que chora, fala, sente, mesmo que não tenha olhos, mesmo que não tenha boca, mesmo que não tenha pele. É o tipo de figura que ganha vida naquele mundo. Em como a gente preenche aquela silhueta com o que a gente conhece e imagina sobre o mundo de One Piece. Aquele esqueleto abandonado... O Slash também. E Mais o cabelo do do que o Slash. Jimi Hendrix. E a cartolinha. Uhum. O navio fantasma ganha vida no encontro com o bando. É o responsável por preservar toda uma tradição oral daquele mundo, das lendas, da arte, da alma, da música, tudo que dá vida ao One Piece. E assim como é através dele que a gente pode imaginar mais sobre aquele mundo, a história sempre nos lembra desse outro lado, esse esqueleto solitário, que acima de tudo continua com o bando A para roupa se que traz divertir, pro com Jimi uma Hendrix. maneira de escapar da solidão. Um personagem central nessa relação entre leitor e obra. Em Punk Hazard, quando estão conversando sobre existir ou não o Yeti, o abominável Homem das Neves, o Zoro diz que não acredita nisso, o Sanji, que
aqui tá no corpo da Nami, tá? Dá pra ver que o Oda gosta desse tipo de brincadeira. O Sanji diz que acredita sim que o Yeti pode existir, e o Brook responde: eu quero apenas discutir se existe ou não, pra sempre. Não tem papo que eu acho mais bizonho do que tentar definir o Luffy com aquela história de, nossa, mas o Luffy é monarquista, porque se o rei é amiguinho dele, ele não se importa de ter um rei no poder. É uma necessidade de encontrar uma definição estática, rígida do que significa o personagem, que eu nem sei por onde começar. Como se tudo representado na história precisasse corresponder a uma definição do nosso mundo, ou pior, como se o significado de cada coisa fosse completamente imutável, alienado ao tempo e o que incide sobre ele. Concordo e discordo. Acho que a leitura que ele. Eu não sei se esse é o Henrique ou o Otávio, desculpa aí, os dois, já esqueci que é a voz de cada um. Mas eu concordo em partes, porque eu acho que assim. A obra tem que ser situada numa realidade concreta, né? O Oda não vive num universo à parte com o nosso, ele não vive numa realidade paralela, ele vive na nossa realidade. Assim, ele é uma pessoa do nosso tempo histórico. Tá ligado? Então, não tem a ver porque é uma ficção. Ok. Ao mesmo tempo que não tem a ver porque não é uma ficção, tem a ver porque o Oda não é uma ficção. O que ele vê e o que ele reproduz no mangá é o que o Oda sente a partir da nossa realidade concreta, entende? Então, acho que assim, é interessante esse olhar que ele traz, né? Mas eu acho que essa coisa de deixar muito aberta... o Luffy pode ser tudo que todo mundo fala. Que é um pouco... Me deu a impressão de ser um pouco isso, dessa parte que ele tá falando. É você descaracterizar e colocar... vamos fazer assim, uma exacerbação romântica, entende? Do próprio mangá. Porque você tá dizendo que, tipo assim, o Luffy pode ser tudo, e aí a liberdade artística de ele ser tudo, beleza, mas a liberdade artística, ela não é, de novo, algo mágico, ela não é algo fora da nossa realidade, entende? Então acho que a gente tem que sempre ligar essas coisas à questão concreta, né? O Oda não existe enquanto alheio a tudo, né? Então, de tal forma que ele consegue produzir alguma coisa que é completamente alheia ao mundo. Uhum. Vamos pensar em como um revolucionário foi retratado da primeira vez, como aquela silhueta era super vaga, mais simplista, cartunesca até, um cara com capuz, aquela tempestade que vinha, sabe-se lá de onde, e como com o tempo a história começou a investigar esses personagens, pensar sobre como se posicionam em relação ao mundo, que eles antagonizam de verdade na história de One Piece, e sua forma foi se sofisticando nessa investigação, de buscar no nosso mundo uma iconografia que provoque algum tipo de tensão, de direcionamento ali dentro da história, como se pudessem ser lidos de várias formas, claro, mas cada nova pista ali nos conduz um pouquinho mais a uma direção ou outra. Isso, gente, pra mim é a realidade concreta também, né? As pessoas, a gente conhece as pessoas até onde elas se mostram pra gente, né? Tipo, o Cauê pode fazer coisas aqui que eu não sei que ele faz, mas ele faz, entende? Tipo, é o Cauê, ele. E aí, assim, a construção do personagem, de novo, um roteiro, né? Um roteiro de mais de 1000 episódios que você consegue construir profundamente com a complexidade e as contradições que uma sociedade causa em alguma pessoa, entende? E aí, querendo ou não, o universo de One Piece não é nenhum mundo socialista, não é nenhum mundo comunista, ao mesmo tempo que não é... Ele tem um teor capitalista, não sei se dá pra caracterizar como uma sociedade capitalista dentro do One Piece em si, talvez dê, né? Mas, assim, é isso, é o que forma as pessoas, né? Quanto mais você conversa, quanto mais você vê ações, quanto mais você conhece, mais aquela pessoa, aquele personagem tende a ficar mais complexo, né? Mais profundo. Sensa. A história lidava com muito menos coisa quando o rei de Alabasta era apresentado, por exemplo, e tanto o papel de um rei dentro de One Piece ganha características particulares com o passar do tempo, e vai ter que ser dito com todas as letras que os revolucionários não antagonizam os reis, mas o governo mundial dentro de One Piece, como até o antagonista daquele arco de Alabasta, o Crocodile, que operava numa espécie de mercado negro, mesmo esse personagem vai ter um papel completamente diferente agora que essas relações se aprofundam, o que a gente descobriu mais sobre elas, independe, são coisas que acontecem simultaneamente ali. Se antes o Crocodile parecia algum tipo de vilão mais unilateral, maquiavélico, a posição dele pode começar a ganhar contornos subversivos. O mercado negro representa também uma espécie de negação do controle daquele mundo, a rejeição desse controle, um espelho invertido da violência que já existe nessa ordem falsa do mundo de One Piece. Cada nova descoberta traz um novo sentido ao que a gente conhece, tanto quanto tudo de novo que nos é apresentado ganha sentido em relação ao que a gente já conhece, aquele lance da distância que eu falei lá no começo do vídeo. Mais do que entender quem é o Luffy
agora, como se desse pra colocar esse personagem que existe há mais de 20 anos e o tempo todo a gente descobre algo novo sobre ele em limites estritos. Olha, o Luffy é isso aqui e qualquer coisa fora disso tá errado. Vale também um esforço pra entender de que perspectiva essa história vem sendo contada, que tipo de relação do nosso mundo ela faz questão de investigar, de que tipo de coisa pode influenciar a história, ressoar ali dentro sobre fome, sobre luta de classe, sobre revolução, todos esses temas que One Piece vem cada vez mais trazendo, enquanto o Luffy parece seguir imutável através deles. E aqui eu acho... Imutável, ele disse? Imutável. Concordas? Ah, que não, mano. Que É o- complexo. Luffy não é o mesmo Luffy do primeiro episódio mais também, né? O próprio passar das coisas faz ele mudar, né? Não mudar na essência, a essência do Luffy é o mesmo. Mas ele amadurece. É inegável também. Ele envelheceu 26 anos na história ou não? Não, acho que tem um time skip de 2 anos num determinado momento. O Luffy começa com 17 anos, um negócio assim. Ou 16, quando ele sai lá no primeiro episódio. E depois ele tem 18 quando dá o time skip, sabe? Acho que deve ter passado coisa de 6 meses até o momento que tá. Então não é muito tempo que passa entre o início do anime mesmo. Tirando as coisas que são flashbacks de tempos antigos, né? Ou a história do anime do tempo real ali. É coisa de 3 anos no máximo. Caralho. É difícil fazer isso, hein? Sim. Fazer uma história longa o suficiente com pouco tempo. É por isso que eu tô falando, ele conta todos os pormenores. Tem vezes que passa assim 20 episódios, passou 2 horas dentro do universo anime. Só que não é aquele bagulho de Dragon Ball também. Que é desregulada, não. Aham. Essa luta aqui tá durando 10 minutos, passa 30 episódios. Aí Aham. depois nos próximos 30 episódios passa 7 anos. Não é assim, tá ligado? Não é tão desbalanceado. Bota fé. Bota fé. Tem duas coisas que a gente pode considerar pra falar sobre o Gear 5, essa maluquice que passou pela timeline de muita gente. Primeiro, e foi até um negócio que eu cheguei a comentar lá no Twitter, é sobre como hoje, É o mais do que Henriques. nunca, o tempo da nossa vida é ocupado por imagens de todos os lados. Praticamente não existe mais silêncio, tem sempre um som tocando no fundo, alguma propaganda passando na TV. Imagens de todo tipo invadiram a nossa intimidade e, mais importante do que isso, todas essas imagens surgem no nosso dia acompanhadas de um discurso, de uma narrativa. É um assunto que eu desenvolvi um pouco melhor no meu último vídeo sobre o álbum novo do Neil aqui no canal, mas que também é sobre um monte de outras coisas, que eu vou deixar aí nos cards pra quem quiser conferir, porque com certeza vai ser um ótimo complemento pra essa conversa, e é uma característica da internet, né, que as histórias e conversas de tempos e espaços diferentes estejam sempre se sobrepondo de alguma forma, e aqui a gente já começa a amarrar com aquela introdução lá do começo do vídeo sobre o tal do respiro coletivo depois da batalha que eu falei. Mas em segundo lugar, e a gente já tinha começado a falar sobre isso, o mangá tá se encaminhando pro final, e como eu disse, a gente tá num ponto de amarração da história, onde o público já catalogou e teorizou tanto sobre cada mínimo detalhe do mundo de One Piece, que algumas revelações, algumas viradas arriscam se tornar previsíveis, como se precisassem necessariamente se enquadrar em alguma expectativa, em algum cálculo premonitório de pra onde a história deve ir ou qualquer coisa do tipo. Começa a se falar sobre furo, conveniência de roteiro, incoerência, todo esse vocabulário super prático, racional e objetivo que corresponde muito pouco às especificidades do meio onde a história é publicada e exibida, onde na real a tradição sempre vem com uma maneira de pensar o presente em primeiro lugar. Isso também foi uma coisa que eu falei em outro vídeo, como se existissem alguns consensos de pra onde a história deveria ir e a gente começasse a tratar como errado, forçado, se as coisas não acontecem como a gente queria. Vamos entrar nesse ponto aqui rapidinho, né? O Henrique tá certo nesse ponto, porque também assim, é isso, né? São 26 anos aí de anime. Imagino quantas das teorias já não surgiram com base no One Piece, tá ligado? Então, assim, muita gente já falou muita coisa. É lógico que alguém vai acertar em algum momento, tá ligado? Aham. E é lógico que começa a se tornar, de certa forma, previsível. Porque não é que o Oda também tá querendo responder ao que as pessoas estão falando. O Oda só tá fazendo o que ele queria, o que ele já tinha planejado, né? E se é planejamento, as coisas acontecem de uma forma. E de novo, né? O One Piece não é um Bleach da vida que tem um monte de furo de roteiro, que você não sabe pra onde que o bagulho vai, de repente o Titicubo vira, dá uma meia hora nele e fala, não, agora eu vou fazer tal coisa. Se foda o que eu falei antes, tá ligado? O Oda não faz isso, né? O universo dele faz sentido dentro da lógica que ele criou, né? Ele segue. E tu tá torcendo pra acabar do jeito que você espera que acabe? Mano, eu não Tu tenho tá expectativa nenhuma, velho. Já li muitas coisas, mas pra mim eu só quero saber o que que é, mano. Eu só quero ver o final, como que vai ser. Eu não tô numa brisa aí, tem que ser o que eu tava esperando, tá ligado? Mas Eu tu não- espera que ele responda todas as perguntas. Cara, não sei dizer. Talvez não. Que eu acho que isso vai manter. Tipo, tem algumas coisas que ele não vai conseguir fugir de resposta, eu acho.
Mas tem coisa que ele vai deixar meio em aberto, talvez. É isso, né? A gente não sabe o que o Oda tá pensando. Tipo assim, ele já. Há 10 anos atrás ele pode ter pensado já que no final do One Piece ele ia fazer uma continuidade de outra forma. Uhum. Quem é nós pra saber disso, né? A galera que edita aí, que faz as paradas do anime também, disseram que eles já sabem o final. Que o Oda já contou pra eles, porque, tipo assim, o Oda tem uns problemas de saúde, né? Vira e mexe e fica um mês, assim, sem sair mangá. Episódio novo. E aí a galera fala, né? O Oda contou pra nós que se der algum BO com ele, nós vai publicar o final que ele queria, tá ligado? Nice. Firme. É, tem que confiar no menino, né? Menino, o cara já é um E é velho. nesse ponto onde a história de One Piece Somos começa a todos flertar com um certo sufocamento, uma espécie de meninos. esgotamento dos seus sentidos, esse Todos movimento do reis. discurso sobre One Piece, colocar numa caixinha o que aquilo significa. E aqui eu tô falando sobre todos os elementos que cada vez mais acompanham o nosso debate sobre One Piece, sobre governo mundial, tambores da libertação, todo esse peso do Tambor mundo, da no libertação. ponto máximo do impacto global da obra, que Referência ao finalmente Gandhi. surge essa transformação. Nesse ponto onde o personagem precisava dar um próximo passo na dimensão, no alcance do seu poder, é interessante como essa imagem do soco do Luffy vai ficando cada vez maior, mais exagerada, como um tipo de gesto mesmo, que, expandido pelas propriedades da borracha, de inflar, de virou esticar, representasse uma Shingeki posição no na qual a Kyojin. gente atribui cada vez um peso maior. No Gear 5, a gente extrapola isso ainda mais nessa capacidade do poder dele de distorcer as dimensões daquele mundo, mover ele com a própria vontade, essa energia contagiante de transformação do personagem. E se aqui parece fazer cada vez menos sentido dizer que o Luffy é isso ou aquilo, ou fazer perguntas como, será que o Luffy com 1000 sombras dentro dele venceria o Barba Branca no auge, que... Sério, tipo, não me entendam mal, esse tipo de coisa pode ser super divertido e estimulante, jogar o papo pra imaginação, mas por isso mesmo que as respostas nunca podem ser objetivas, congeladas, precisam considerar o fato de que esses personagens pertencem ao mundo, não às nossas bolhas particulares. Voltam a ressoar imagens dos personagens empanturrados com tantas versões do outro dentro de si. Hunter x Hunter precisou desenhar pra gente sobre como, de acordo com determinadas condições, personagens mais fracos podem vencer personagens mais fortes, e lógico que de um jeito completamente diferente dessa abordagem mais fria e racional do Togashi, sempre pensando demais dentro de determinadas condições psicológicas, emocionais, o Oda também assume aqui o quanto a gente precisa abrir o nosso olhar, aceitar um certo nível de caos e desordem quando se fala de imaginação, quando se fala de ficção. Como ele mesmo vai dizer, ele pensou o Gear 5 dessa forma porque queria se divertir, testar o que é possível fazer ali na página. Um negócio que se resolve na imagem, abraçando essa capacidade de abstração do mundo de One Piece, reconhece e lida com esse estado de espetáculo, de estímulo constante do nosso tempo, desse consumo em doses cavalares de imagens que a gente recebe diariamente no nosso cérebro. Um negócio realmente muito difícil da gente conseguir resumir em palavras. Talvez pelo menos a gente possa afirmar o que o Gear 5 não é: domesticável, previsível. Como o Otávio fala no vídeo dele sobre Nope, sobre aquela referência do filme ao homem montado no cavalo, sempre lá cavalgando, não importa quando a gente chega até ele, tem algo de hipnotizante aqui. Quando a transformação acontece, é como se aquela risada pudesse durar para sempre, como se a partir desse ponto, na sua capacidade não de explicar, mas de sugerir toda uma história, essa imagem tivesse eternamente em movimento, em disputa. Circulam nas nossas redes a lembrança presente desse momento do Luffy que vai inspirar gerações. Mas o que esse momento significou de verdade é lugar das lendas, dos mitos, da imaginação, do que cada um lembra de ter visto naquele dia. Uma versão do personagem que de alguma forma precisa carregar um fragmento de todas as outras, do sonho de cada personagem, do olhar de cada leitor. Nesse sentido, eu acho incrível que em cada segundo disso aqui na animação tenham dado espaço para os animadores imaginarem, colocarem suas formas, suas filosofias, muitas vezes contraditórias mesmo, confusas, exageradas, suas ideias de como enxergam um Luffy livre, em movimento. Inconstante, mas imprevisível, irregular, mas extremamente cativante, reconhecível, mas nunca tão fácil assim de definir. No meio de todo esse turbilhão, o Gear 5 pra mim vem pra reafirmar essa posição de One Piece como a grande obra de ficção do nosso tempo. Meu nome é Henrique, tá sendo uma experiência muito louca escrever pra você sobre One Piece depois de tanto tempo. De verdade, eu sou muito grato por Eu hoje em dia concordo, conseguir Henrique. viver, de Salve, compartilhar Henrique. aqui com vocês essas sensações tão particulares. Eu sei que a coisa ficou um tanto emocional e eu não quero que pareça que tudo é um grande plano pra atrair a atenção de vocês, mas eu não sei o que teria sido da gente sem nossa campanha de financiamento durante essas semanas em que eu não consegui produzir vídeo. Obrigado a todo mundo que segue por aqui, pra todo mundo que vai tirar um pouquinho do tempo pra deixar uma contribuição lá em apoia.c/quadro-em-branco. Vai estar o link em todo canto por aí. E para aquelas pessoas que às vezes não vão ter 5, 10, 15 reais pra fortalecer, mas vão deixar um comentário, um gostei, um compartilhamento pra impulsionar o canal do limbo que a internet nos joga quando não dá pra segurar as pontas toda semana. Eu espero que a gente consiga voltar à normalidade. Eu conto com a obra de ficção do nosso tempo. Gear 5 pra mim vem pra reafirmar essa posição de One Piece como a grande obra de ficção do nosso tempo. Acho que a definição que ele deu foi muito boa.
Eu coloquei no final do Revolution, pra quem ouviu até o final, né? Eu fiz uma fala no final dizendo que o One Piece pra mim é a maior obra literária da história. Literária porque ela tem um roteiro, querendo ou não. Ela pode ser animada, pode ser só um quadrinho, né? E o Victor colocou ele enquanto quadrinista, né? Falou, olha, quadrinho não é literatura. É uma discussão em aberto aí, né? Acho que eu não vou entrar nesse meio, mas acho que como a maior ficção do nosso tempo, aí acho que encaixa melhor. Gostei. Ousado vocês aí. Literatura, quadrinho. Aqui, ó, comentáriozinho. Deixou como? Muito da hora. Posso clicar aqui? Comentei. Deixa o like lá também. Já Deixa o deixei. like. Olha lá, tá com o mouse na mão. É que a mão dele não é a mesma minha mão. Aí eu não vejo a mão esquerda dele. Porra, é só você ver que a seta tá mexendo, mano. Mas eu tô na visão periférica. Não, mas a seta tá mexendo por mim, talvez. Que isso, rapaz. Gostei. Eu tenho muito interesse em coisas acabadas. Não gosto muito de coisas que não acabaram, que não vão acabar. Sei como é. Né? E... Porra, esqueci o que eu ia falar. Mas e não liga pra spoiler, tá ligado? Porque eu esqueço dos spoilers. Aí depois eu lembro, mas também foda-se, tá ligado? Já tô vendo o negócio lá, o importante é a gente, né, Sim. ver a coisa acontecer, mano. Então, quem sabe, né? Me converto ao One Piece. Não vai, você vai se convertir, vai acabar em breve, mano. Tô falando, uma hora vai acabar, aí vai acabar esse papo, mano, tem não sei quantos mil episódios, mano. Demora 6 meses pra assistir, mas assiste, tá ligado? Tem o que eu falei lá no Revolution, vale cada segundo, mano. Cada segundo que você gasta assistindo vale. É uma diversão, um entretenimento, ao mesmo tempo que é um bagulho muito da hora, tá ligado? Tipo, mano, tem que falar de One Piece. Chique. O Gear 5 resume bem o que é o One Piece, tá ligado? Mas pra você entender o que é o Gear 5, você tem que assistir os 1000 episódios. Cacete. E o menino vai parar de escrever só porque tá morrendo. Só por Não, isso. não é Ele por causa tá disso. terminando o anime. Porque ele Tá terminando mesmo. Só porque ele tá morrendo. É que é isso, o universo do One Piece, se ele quisesse arrastar por mais 30 anos, ele arrastava, né? Mas não sei se era isso que ele queria também. Não, acho que ninguém quer É isso. que ele chegou no ponto da história, depois que acaba esse arco de Wano aí, que foi esse último que acabou, mano. Aí não tem muito Ele mais ponto de fez correr. o que tinha que fazer, assim. Ele chegou na conjuntura que ele queria. Ah.